17 empresas públicas. O objetivo é finalizar o processo até o final deste ano. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre novos mandados na Bahia e em São Paulo contra executivos da Odebrecht. Caixa lança crédito imobiliários com juros mais baixos. Ministério da Saúde confirma mais de 1.800 casos de sarampo no Brasil. Superando as barreiras do corpo, clínica de reabilitação promove Paralimpíada de pacientes. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Para começar, destaque internacional no portal R7. Bombeiros resgatam homem que tentou resgatar gato em árvore. Gente, é cada uma que acontece. Bom, essa presepada aí foi na pacata cidade de Leominster, em Massachusetts, Estados Unidos. O quase herói James Brennan tentou salvar o gatinho que estava lá na copa da árvore. Só que a tentativa foi frustrada e ele ficou preso em um galho. Resultado, os bombeiros foram chamados para resgatar os dois, o humano e o bichano. Bom, deu tudo certo, ninguém se machucou, mas é sempre bom ressaltar que, neste caso, se você encontrar qualquer animal em apuros, já chame logo os bombeiros, combinado? Agora é a vez do portal G1. Guaxinim assaltante fica preso em máquina de vendas de lanches nos Estados Unidos. Olha só que maravilha essa máquina de besteiras desta escola na Flórida. Mas repare bem, vê algo diferente? Não é um bichinho de pelúcia não, é um guaxinim, bem de verdade mesmo. Bom, os policiais pegaram ele literalmente na mão grande. O bicho não comeu nada demais, nem se machucou e foi devolvido à natureza. E não é que ele ficou bonitinho ali, preso, de máscara e tudo? Bom, cuidado, hein, guaxinim, olho aberto. Para fechar, no site Só Notícia Boa. Bombeiro dá água a filhote de tatu em mata devastada por incêndio no Mato Grosso. Mesmo em uma tragédia, há cenas de sensibilidade. Nessa aí, um bombeiro foi flagrado dando um pouco de água a um pequeno tatu encontrado no meio das queimadas. Os bombeiros, na verdade, faziam uma perícia em uma fazenda que foi atingida pelo fogo, entre os municípios de Nova Mutum e São José do Rio Claro, a cerca de 300 quilômetros da capital Cuiabá. Mas tiveram um tempinho para ajudar a salvar uma vida. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar ainda hoje as 17 empresas públicas que podem ser privatizadas até o final do ano. Apesar do ministro não adiantar os nomes das empresas, especula-se que os Correios estão na lista. Paulo Guedes disse que o governo quer acelerar ainda mais as privatizações até o final do ano. E a lista com os nomes de 17 empresas públicas já está pronta. A ideia é que elas passem a ser administradas pela iniciativa privada já neste semestre. O Ministério da Economia apontou a corrupção, a ineficiência e a perda de mercado entre as justificativas para a privatização dos Correios. Nos estudos feitos para a venda da estatal, o ministro da Economia aponta o rombo de 11 bilhões de reais no fundo de pensão dos funcionários, os postales. Durante um evento em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que as coisas estão, aos poucos, sendo modificadas, mas garantiu que as mudanças não param por aí. Fora as privatizações previstas para este ano, ele disse que no ano que vem tem mais. Guedes informou que o governo atingiu em agosto a meta de arrecadação de recursos com privatizações de 80 bilhões de reais estipuladas para todo o ano de 2019. Ele acrescentou que o governo vai acelerar e surpreender. E a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito imobiliário que vai deixar as parcelas mais baixas. A redução prevista é de até 25%. Essa nova modalidade de financiamento vai usar a inflação oficial do país, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A linha anunciada valerá para imóveis residenciais dos sistemas financeiros de habitação e imobiliário.
De acordo com a Caixa, a linha de crédito será corrigida pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA. Com isso, a taxa mínima será o IPCA mais 2,95% ao ano e a taxa máxima será o índice mais 4,95% ao ano. O novo modelo começa a valer para contratos feitos a partir de 26 de agosto. O cliente poderá optar por aderir ou não ao novo formato. De acordo com a Caixa, atualmente a taxa mínima é de mais de 8,5% e a taxa máxima de mais de 9,75% ao ano. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que, na condição atual, a parcela de um imóvel de R$300 mil seria superior a R$3.000. Com a nova modalidade, segundo ele, a parcela cairá para cerca de R$2.000. Para as pessoas que estão olhando e que não têm esse entendimento, o que representa isso? Presidente, num imóvel de R$300 mil, que hoje, pela linha TR, você começa pagando R$3.000, se você tiver o 4,95, você baixa de 3.168 para R$2.000. Ou seja, você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar no IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação. A Federal está em mais uma fase da Operação Lava Jato. Hoje, os alvos são executivos da Odebrecht, suspeitos de pagarem propina a ex-ministros. A fase de número 63 da Operação Lava Jato cumpre 2 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Os alvos das prisões são 2 ex-executivos da Odebrecht, Maurício Ferro e Nilton Serson. A investigação é sobre a suspeita de pagamentos de propina a 2 ex-ministros identificados na planilha da empreiteira como Italiano e Pós-Itália. Esses apelidos seriam usados para identificar os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. O pagamento da propina tinha como objetivo a aprovação de medidas provisórias, que instituíram o programa chamado de Refis da Crise. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que o valor teria sido entregue a um casal de publicitários para dissimular a origem do dinheiro. Os mandados apuram crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, foi determinado o bloqueio de 555 milhões de reais dos investigados. E a Polícia Civil fez operação no Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Moradores do Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, acordaram com um tiroteio na comunidade. De acordo com a Polícia Militar, a unidade de polícia pacificadora fez uma operação para combater o tráfico de drogas. A comunidade é cercada por avenidas importantes e pela Central do Brasil. Não há informações de feridos e nem de traficantes presos. Em São Paulo, 2 pessoas foram baleadas na Avenida do Estado, perto do terminal Parque Dom Pedro II, no centro. Foi no fim da tarde de ontem. A polícia disse que a confusão começou com uma briga entre vendedores ambulantes. Não há informações sobre o estado de saúde dos baleados e o tiroteio não afetou o funcionamento do terminal. Um motociclista se machucou em um acidente de moto na rodovia Mogi Bertioga, no litoral de São Paulo. Um outro motociclista flagrou o acidente com uma câmera que estava em seu capacete. As imagens mostram o piloto sendo lançado da moto a mais de 180 km por hora na pista de descida da rodovia sentido litoral. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não é possível precisar a real velocidade do motociclista, mas o limite no trecho do acidente é 60 km por hora. Em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, um outro motociclista não teve a mesma sorte. Ele morreu atropelado por um caminhão hoje de madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, de 32 anos, estava caída na pista e foi atingida por um caminhão. O veículo passou também por cima da moto, que foi arrastada. Com o vazamento de combustível, o caminhão carregado com móveis pegou fogo. A rodovia foi bloqueada para o combate ao incêndio. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo busca várias alternativas para que as queimadas não aumentem no país.
O Brasil registrou só este ano 72 mil focos de incêndio e a metade deles foi na Amazônia. Bolsonaro falou que o governo precisa fazer o possível para que este tipo de crime não aumente. Segundo os dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Amazônia concentra 52,5% dos focos de incêndios de 2019. O levantamento apontou que o número de queimadas aumentou 82% em relação ao mesmo período no ano passado. O presidente disse que o governo não está insensível para as queimadas e avalia medidas a serem adotadas com os Ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente para combater o problema. Ele afirmou que primeiro é preciso combater o crime para depois ver quem é o responsável. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso que cada árvore queimada eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. O presidente falou ainda que as queimadas na Amazônia têm muita repercussão fora do país e que isso pode atender a outros interesses. Por isso, ele acredita em ação criminosa. Depois do intervalo. O Ministério da Saúde confirma mais de 1.800 casos de sarampo no Brasil. Superando as barreiras do corpo, Clínica de Reabilitação promove Paralimpíada de Pacientes. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 1h18 e a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor, em caso de violência doméstica, a ressarcir o Sistema Único de Saúde. O texto deve ser enviado ao Palácio do Planalto para a sanção do presidente. O projeto de lei obriga agressores a arcarem com os custos médicos e hospitalares se a vítima de violência doméstica for atendida pelo SUS. O texto tinha sido aprovado pela Câmara, mas sofreu alterações durante a votação no Senado. Por isso, teve que voltar para ser apreciado de novo pelos deputados. Eles rejeitaram as mudanças feitas pelos senadores e agora segue direto para a sanção presidencial. Entre as medidas, o texto prevê que os recursos arrecadados devem ser destinados ao Fundo de Saúde da União, do Estado ou do município responsável pela unidade que prestou os serviços à vítima. A proposta determina que o agressor não pode usar o dinheiro da vítima nem dos dependentes para fazer o pagamento ao SUS. Tem que ser dinheiro dele. O ressarcimento também não pode ser atenuante nem substituir a pena aplicada na esfera criminal. E dados do Ministério da Saúde mostram uma situação preocupante. Foram confirmados até o momento mais de 1.800 casos de sarampo. E de acordo com o Ministério, houve um aumento de mais de 1.600 casos só nos últimos 90 dias. No total, foram registrados 1.845 casos de sarampo no país, em 88 municípios de 11 estados. No último balanço, foram confirmados 1.388 casos. Os dados divulgados hoje mostram um aumento de 32% de pessoas infectadas com sarampo. O estado com maior incidência da doença foi São Paulo, com 1.161 casos de sarampo confirmados. O vírus já afeta outras federações: Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Piauí. Com esse crescimento, o Ministério da Saúde informou que a partir desta quinta-feira, a vacinação será ampliada para bebês entre 6 meses e 1 ano. A previsão é imunizar mais de 1 milhão de crianças. O vírus do sarampo é uma doença extremamente contagiosa. A transmissão pode ocorrer por via aérea. O quadro de infecção pode se agravar principalmente em crianças desnutridas ou com sistema imunológico debilitado. E um funcionário do consulado do Reino Unido em Hong Kong foi detido pela China. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo governo chinês. Segundo o ministro das Relações Exteriores da China, o funcionário do consulado do Reino Unido violou as leis do país. De acordo com as últimas informações que tive do departamento, essa pessoa que vocês mencionaram violou a lei de punições das autoridades de segurança pública da China. Ela foi colocada em detenção administrativa por 15 dias como punição pela polícia de Shenzhen.
处罚。 O Ministério Britânico das Relações Exteriores manifestou preocupação com as informações sobre a detenção. A polícia de Hong Kong confirmou a abertura de uma investigação por um caso de desaparecimento em 9 de agosto. O homem, identificado pela família como Simon Cheng, viajou em 8 de agosto a Shenzhen para uma reunião de negócios. O caso acontece em um momento de tensão entre Pequim e Londres pelas manifestações organizadas há mais de 2 meses na ex-colônia britânica. O porta-voz chinês acusou o governo britânico de atiçar as chamas dos protestos contra a influência de Pequim em Hong Kong. E um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal caiu durante o pouso na Bahia. Um vídeo mostra o momento da queda. Veja esse e outros destaques pelo Brasil. O helicóptero tentava pousar na unidade operacional da polícia no sul da Bahia. De acordo com informações da assessoria da PRF, durante a aproximação, a aeronave bateu em uma placa que fica em frente à base e caiu. Um vídeo mostra o momento exato da tentativa de pouso. O piloto se machucou de leve e foi socorrido no local. Os outros 2 tripulantes não se machucaram. O acidente vai ser apurado. A venezuelana de 25 anos, suspeita de causar a morte da própria filha de 2 anos, foi presa ontem em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. O padrasto da menina também foi detido para apurar se ele tem participação no crime. De acordo com a polícia, a pequena Aile foi levada para o hospital no dia 26 de junho, com várias fraturas, e não resistiu. No boletim de ocorrência, o padrasto registrou que a menina tinha caído da escada. Em São Paulo, a polícia ouviu o motorista e mais 2 pessoas que estão envolvidas no atropelamento de moradores de rua na última segunda-feira. Eles se apresentaram na delegacia e falaram por 5 horas. Contaram que se envolveram em uma briga, se sentiram ameaçados e fugiram, e que o atropelamento não foi proposital. O Parque do Ibirapuera completa hoje 65 anos. Essa área verde enorme no meio da capital é visitada por milhões de pessoas todos os anos. O parque é tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. As construções, como os pavilhões que abrigam museus, auditório, marquise, entre outras, foram criadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E seus belos jardins foram finalizados pelo paisagista Roberto Burle Marx. Com tanto capricho, o Parque do Ibirapuera se tornou um dos locais mais fotografados do mundo. E fazer atividade física ou praticar algum tipo de esporte faz bem para todo mundo, independentemente das limitações. Na sexta-feira começam os Jogos Parapan-Americanos, uma prova que o ser humano consegue superar as barreiras do corpo. E no embalo da competição, o Instituto Lucy Montoro, especializado na reabilitação das pessoas com deficiência, promove as Paralimpíadas com os pacientes da instituição. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física ou mental. Essas pessoas, na maioria das vezes, têm diversas limitações, desde dificuldades para andar e até mesmo para fazer algo normal como levantar a mão. E um dos melhores métodos para ajudar essas pessoas a viver melhor é a prática de esportes. Além de representar mais saúde e qualidade de vida, o esporte contribui na reabilitação física, psíquica e social. Para as pessoas que sofreram um acidente, acho que a principal parte é a sociabilização, é a diversão, é a pessoa esquecer um pouquinho dos problemas que ela teve, viver o momento ali com todo mundo. Agora, quem já nasceu com alguma deficiência, é o treino, é a prática. Gostou de algum esporte, vamos treinar, que a gente precisa muito de atleta. Por isso, no mês em que acontecem os Jogos Parapan-Americanos, competição que reúne atletas de todas as Américas, o Instituto Lucy Montoro, especializado em reabilitação de pessoas com deficiência, promove uma Paralimpíada para seus pacientes, com o objetivo de incentivar o esporte como forma de diversão e interação. Normalmente eles têm um bloqueio, né? Eles estão acostumados a chegar e fazer o fortalecimento muscular, que faz parte da reabilitação, faz parte de receber uma prótese, ter mais força para tocar cadeira, mas depois que eles cedem um pouquinho e percebem que o esporte faz parte da nossa vida,
da vida deles, é um outro meio da gente atingir os nossos objetivos, né? Uma das modalidades da Paralimpíada do Instituto é o taquio-vôlei, uma mistura de tênis de mesa com vôlei. Não é o esporte convencional, é o esporte adaptado. Então, às vezes, muda um pouquinho a regra, muda um pouquinho a forma dele jogar, ele já começa a jogar melhor. Às vezes não era tão bom no basquete, mas no basquete cadeira de rodas passa a ser. Além de divertir e ajudar no trabalho de coordenação motora, o taquio-vôlei também é ótimo para a socialização entre as pessoas. O esporte é bom, né? Para não deixar atrofiar os músculos, para distrair a mente, é isso, eu acho. E depois desse AVC, o que você viu e encontrou no esporte? Oportunidade, há uma superação. Aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, a deficiência é só um detalhe, não um limite. O aluno pode experimentar 8 modalidades esportivas que, além de contribuírem para a própria qualidade de vida e socialização, podem transformá-lo num futuro atleta. Muitos deles eram excluídos das atividades da escola, das atividades do prédio, das atividades com os amigos, e aqui eles se encontraram e criaram um vínculo de amizade muito importante. Que isso no dia a dia deles está ajudando muito, junto com o desenvolvimento esportivo, né? A Marcele tem 16 anos e nasceu com paralisia cerebral, mas sua deficiência não a impediu de fazer do esporte um sonho profissional. Todo mundo apoia a gente aqui, não tem uma pessoa que fala, não, você não vai conseguir. Todo mundo vem e dá o apoio que a gente precisa. Eu quero estar na seleção brasileira, quero ser recordista aí. Quem sabe daqui 5 anos estou no Mundial. E se depender de torcida, você estará no Mundial com certeza, Marcele. Boa sorte para você e para todos os seus colegas. Com certeza, um exemplo de superação para todos nós. É isso mesmo, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã. Esperamos por você.